agora a professora Maria de Fátima, também vai usar o slide, né, professora? Vamos dividir aqui um pouquinho do tema. Cumprimento todos vocês e queria dizer o seguinte, que a escolha do tema, o tema que eu escolhi, que na verdade em conversa o Luciano me perguntou, eu falei, eu quero falar sobre suicídio assistido. Muito porque fala-se muito aqui sobre eutanásia, a gente vem discutindo a possibilidade de uma ortoeutanásia, de uma eutanásia passiva, a gente vê várias pessoas levantando questões sobre eutanásia ativa e indireta, as possibilidades hoje que já são visíveis nos hospitais, mas pouco, a gente vê projetos de lei falando sobre possibilidade de descriminalização de eutanásia, enfim, de eutanásia passiva, mas pouco a gente fala sobre o auxílio ao suicídio. E para começar essa palestra, eu vou pegar um caso muito antigo, mas é um caso emblemático, rapidinho, na verdade eu não vou nem falar desse caso, mas vou começar com essa citação de um testamento, não um testamento, mas de uma despedida do Ramon Sampedro, um espanhol que tinha uma tetraplegia e que ficou 23 anos numa cama e que pedia para morrer e que não tinha ajuda para morrer. Porque, na verdade, se ele pudesse fazer por ele faria, né? Mas ele era uma pessoa completamente atrofiada, né? No sentido de ele era imóvel, ele tinha uma tetraplegia e ele não queria ele não queria uma cadeira de rodas. Ele escreveu um livro muito interessante em espanhol chamado Cartas desde el Infierno, em que ele manda cartas para pessoas do mundo inteiro, para papa, para cardeais, para políticos, trocava cartas com pessoas amigas, enfim, falava dessa condição dele. Então, em razão dessa situação do Ramon Sampedro, muito começou-se a se discutir a questão. Ele morava na Galícia, muitas pessoas iam para visitar, para saber como ele era, se ele era uma pessoa deprimida, se ele não era, enfim, mas o grande problema dele é que ele não tinha como morrer sozinho, ele não tinha como se dar um tiro, ele não tinha como tomar um remédio e preparar um remédio se não fosse pelo auxílio de outras pessoas. Bom, e aí, uma questão que me veio à mente, lendo há pouco tempo, porque um frei amigo meu me emprestou um livro. Ele morou muitos anos na Itália e ele sabe da minha predileção pelo italiano e me emprestou um livro chamado Acabadora. Esse livro foi escrito por uma autora chamada Michela Murgia. E Acabadora é um livro muito bonito, cheio de emoções, que nos leva à Sardenha dos anos 50. Ele está publicado no Brasil, eu não sabia, mas ele está publicado no Brasil. E fala das tradições, do lugar, era um lugar de regras próprias e de tradições próprias. E Acabadora era o nome, né? Acabadora, né? Finalizar, acabar, são sinônimos para essa palavra que era o adjetivo da senhora Bonária Urrai. Era uma senhora viúva de um marido que não voltou de uma guerra. Ela era uma costureira, era uma mulher solitária e ela adota uma moça, uma menina chamada Maria Listru. E é bonito o livro porque ele tem um toque emotivo, ele tem um toque poético, em que ela fala o seguinte, que a Maria Listru era a filha d'Alma, da Bonária, porque era assim que se chamavam as crianças que eram geradas duas vezes. Uma pela pobreza de uma mulher, que tinha que dar essa criança para outras pessoas, e a outra pela infertilidade das mulheres que adotavam seus filhos. Muito bonito muito bonita a relação dela com a filha. Então a Maria era fruto desse parto, né, desse parto tardio. E a Acabadora era uma senhora que, apesar ela era costureira, ela tinha o ofício dela, mas muitas vezes ela saía à noite, envolta num chale preto, e ela ia na casa das pessoas e ela ajudava determinadas pessoas a morrer.
E por que isso acontecia? As pessoas às vezes batiam na porta da casa dela, ou ela sabia de uma determinada doença ou de uma situação de desconforto muito grande dessas pessoas e ela visitava essas pessoas. Bom, como isso tudo começou? Ela tinha uns 15 anos e ela foi ajudar uma prima ou algumas mulheres no parto de uma outra mulher. E ela viu o sofrimento dessa mulher no parto. Um sofrimento muito grande, com muita hemorragia, essa pessoa passou muito mal e ela viu que delicadamente e que de uma forma muito natural, essas mulheres ajudaram essa parturiente a morrer. Então, da mesma forma, e a partir daí ela entendeu qual seria o ofício dela, ajudar as pessoas a morrer. E quando ela ia nos lugares para ajudar essas pessoas a morrer, ela era uma obrigação das pessoas tirarem todos os objetos religiosos do quarto, só ficava a medalhinha de batismo, exatamente para liberar essas pessoas. E ela, de uma forma que aí eu não vou dar o spoiler do livro, porque eu acho que todo mundo deve ler, como ela fazia para que isso acontecesse e tudo que aconteceu ao longo do tempo. Bom, então, e aí, lendo esse livro, me veio à cabeça, será que essa acabadora, essa bonária que passa a ser a última mãe de muitas pessoas que se encontravam presos a um corpo, será que essa figura da acabadora, nós não teríamos que pensar no desespero aliás, antes de falar do Estado, porque eu ia falar da função do Estado aqui, mas pensando nessa situação, será que nós podemos encontrar a figura da acabadora em muitos parentes de pessoas que estão vegetando, de pessoas que vivem com dores insuportáveis? E como ajudar nessas situações? Será que essas pessoas que vivem e que convivem com pessoas, muitas vezes, e aí eu vou fazer um recorte dentro de uma ideia de terminalidade da vida, será que essas pessoas não têm vontade de ajudar o outro a morrer a pedido dessas próprias pessoas, dessas que se encontram numa cama? Bom, isso aconteceu, um exemplo, há uns anos atrás aconteceu, isso foi muito divulgado em Minas Gerais, de uma mãe que tenta ajudar o filho a morrer, mas a intenção de ajudar o rapaz a morrer, uma mãe tinha 49 anos, um rapaz que sofria de mal de Crohn, que é uma enfermidade inflamatória no sistema digestivo, e ela mata esse filho com golpes na cabeça, diante do desespero do filho, do pedido do filho, para que essa mãe o ajudasse a morrer. Então, a ideia aqui é a gente pensar no seguinte, se a vida ela for enxergada como um direito, tá? E não como um dever, é possível nós pensarmos, a partir de esquemas hermenêuticos, que o Estado ajude, assuma a responsabilidade por ajudar essas pessoas a morrer? É claro que tudo que eu estou falando aqui não é simples. Tudo isso surgiu lendo esse livro. Eu gosto muito de ler romances, eu gosto muito de ensaios, eu gosto muito de livros sensíveis que nos fazem pensar. E a primeira coisa que me veio à cabeça, eu quero dizer que esse não é um trabalho só meu, é do Diogo também, um parceiro meu da Universidade da PUC Minas, que foi me orientando também, e a gente conversava muito sobre esse tema. Quer dizer, será que, então, para diminuir o sofrimento desses familiares, que muitas vezes tentam levar à morte uma pessoa querida, porque se sensibilizam com a situação de vida delas, eles se sentindo culpados dessa situação também, não está na hora da gente discutir a função do Estado na ajuda dessas pessoas a morrer? Isso aconteceu alguns anos atrás, mas ontem eu fiquei sabendo, não sei se você ficou sabendo, de um casal em Belo Horizonte, um casal de classe média alta, enfim, de um senhorzinho, ele tinha 70 e poucos anos, 70 e tantos anos, 78 anos, a senhora de 70 e poucos anos também, ela já estava doente, ela vivia com respirador, com sondas, oxigênios, e já tinha 1 ano que ela estava em vida vegetativa. Esse senhor, desesperado com a situação dela, ele a asfixiou
com um saco na cabeça e depois cometeu suicídio, né? Quer dizer, a dor de ver um parente nessa situação e muitas vezes saber que aquele parente não queria ficar daquela maneira, né, é muito grande, né? Então, a transferência, e aí vem uma pergunta: se nós entendermos o direito de morrer como um outro lado do direito de viver, né, como o outro lado, o outro lado da moeda de um direito de viver, né, e se constitucionalmente e hermeneuticamente nós pudermos construir uma hermenêutica, vou voltar aqui, uma hermenêutica que seja possível nós enfrentarmos a situação, qual seria a resposta? Nós entendemos que há um direito, mas nós não somos capazes de ajudar uma pessoa a morrer, então ela só tem o direito. Então vamos voltar para o Ramon Sampedro, numa situação de uma pessoa no Brasil, diante da situação como foi do Ramon Sampedro, sem a menor possibilidade de movimentação. Ele deixaria de morrer porque o auxílio ao suicídio no Brasil é crime? Porque a eutanásia no Brasil é crime? Né? É claro que em torno dessa discussão sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, há muito preconceito. As compreensões de vida boa, ou as diversas compreensões de vida boa, elas saltam aos olhos. E é claro que aqui não é nenhuma tarefa fácil nós pensarmos nessa situação, mas nós não podemos fechar os olhos para essa situação, né? E aí vem, eu separei um pequeno trecho pensando nesse papel dos familiares, nesse livro da Cavadora que me emocionou muito, que é essa parte aqui, em que ela ajuda um rapaz a morrer. Esse rapaz, ele não queria, é mais ou menos parecido com a história do Ramon Sampedro, mas ele perdeu uma perna por uma determinada situação, ela era envolvida com a família e tudo mais, e ela chega na calada da noite, ele insistiu muitas vezes para que ela o ajudasse a morrer, e ela relutando, ela ajuda, e quando ela sai, o que está escrito no texto é o seguinte: que ela não havia derramado muitas lágrimas voltando para a casa dos Bastiu, que era a família, sob o peso da respiração do Nicola. O Nicola era o rapaz, mas cada uma delas deixava um novo sulco no rosto da cavadora, já marcado pelo tempo. E aí o texto continua: se o sol nascesse naquele momento, a Bonária Urrai pareceria muito mais velha do que era, e a cada ano de sua existência ele pesava muito mais. É o peso de tomar uma decisão, a culpa pela decisão, apesar de saber que era a decisão correta a ser tomada diante da autonomia daquela pessoa que dizia que se ela não o ajudasse, ele faria de outra forma e que talvez pudesse ser muito pior para ele, muito mais desgastante e muito mais penoso, né? E aí a gente pode pensar então na ideia de um direito de morrer, o morrer e o suicídio. Quando a gente pensa nessa ideia de um direito de morrer, né, nós temos que pensar nessa pretensa autonomia, né, nessa autonomia de morrer, e qual a forma e como é a forma como essa humanidade lida com essa ideia da morte. Bom, se nós formos pensar no suicídio, nós podemos dizer aqui que o suicídio é uma das formas mais antigas de discussão sobre a morte. Tem uma metáfora muito interessante em Platão, que é a metáfora da sentinela. E na metáfora da sentinela, essa sentinela só pode deixar o lugar, o posto em que ela está, mediante em razão de uma autorização superior, né? Então, a ideia a vida não pertence ao homem, né? E, portanto, ele só pode deixar essa vida se alguém, né, se uma entidade superior, se Deus, né, no momento em que Deus determinar, já que a vida não lhe pertenceria. Passando para Aristóteles fala na função, né, na função da pessoa junto à polis. O suicídio é um atentado contra a cidade. E essa relação
do homem com a polis é uma relação extremamente necessária. Então Aristóteles também falava contra o suicídio. Mas o termo suicídio ganhou muita força com Agostinho no século XVII, no livro A Cidade de Deus, em que ele insere a possibilidade de matar a si como uma variável desse mandamento, não matarás. Né? Bom, outro autor que também contrário ao suicídio é Kant. Eu me lembro na minha tese de doutorado que o professor Marcelo Galupo e eu tinha falado sobre Kant na tese, e o professor Marcelo Galupo falou: por que você colocou Kant se Kant é contrário ao suicídio? Né? Mas é exatamente aquela ideia de uma universalização, né, que Kant sempre pregava, no sentido de que, na metafísica dos costumes, né, o ter dever consigo mesmo significa, nessa proposta kantiana, que embora livre, o homem ele precisa observar determinadas coordenadas de liberdade, né, de não liberdades, que poderiam que endossam a sua própria humanidade. Né? E daí de Kant a gente pode passar para uma ideia de uma atualidade. Né? Como que nós poderíamos pensar nessa construção na atualidade? Né? Porque na atualidade nós estamos diante de uma sociedade pluralista, né, que se busca afirmar a todo momento democrática, né, e que fala dessa possibilidade de um querer morrer, né, diante de uma discussão dialógica, né, de uma construção, vamos dizer assim, de pessoalidade, pensando em Taylor. A ideia de uma construção de pessoalidade, a ideia do livre desenvolvimento da pessoalidade, que para Charles Taylor é a construção de pessoalidade. Então, quando nós falamos nessa autonomia para morrer, eu gostaria de trazer para vocês aqui, levantar para vocês aqui alguns fundamentos normativos que nós poderíamos pensar. Né? Essa existência de uma autonomia para morrer, ela vai pressupor, sim, uma compreensão de liberdade do indivíduo como um médium, né, para a realização de si mesmo. Ou seja, trata-se da efetivação de um projeto biográfico, né, que pressupõe a construção, a efetivação, a busca por reconhecimento de pessoalidades. Então, essa efetivação normativa, ela pressupõe a ideia de que esses indivíduos se construam pessoas. E se construam pessoas num diálogo, por óbvio, né? É um processo comunicativo, numa esfera de relações. Né? Então, a vida nessa construção moderna, ela deixa de ser um dever. Ela deixa de ser um dever para ela poder pensar numa possibilidade, num direito, efetivamente num direito de morrer. E a partir do momento em que a gente pensa nessa situação e vislumbrando e visualizando situações de pessoas que se encontram em um alto grau de sofrimento e completamente alijadas de uma sociedade, nós podemos até pensar em como seria a construção dessa pessoalidade dessas pessoas no momento em que, do ponto de vista penal, a eutanásia é crime e o auxílio ao suicídio é crime. Né? Quer dizer, não haverá ali a ideia de um sofrimento de indeterminação, como Honneth fala, a construção de Axel Honneth com a ideia de sofrimento de indeterminação, né? Quando nós falamos das pessoas com transtorno mental e do comportamento, que eu sei que vai ser assunto para hoje à noite, essas pessoas que muitas vezes não conseguem se fazer pessoas, né? Elas passam a ter um sofrimento de indeterminação, que só vai cessar a partir do momento em que elas conseguem trazer à lume a sua palavra, a sua ideia, a manifestação de vida que pulsa. Né? Então, a manifestação de pessoalidade significa permitir que o indivíduo humano se construa pessoa. E se ele se constrói pessoa, a morte pode fazer parte, né, dessa construção de pessoalidade. Bom, esses são os argumentos que nós poderíamos pensar, né, numa nova hermenêutica,
para um direito de morrer, né? E aí, amparados na ideia de dignidade da pessoa humana e no princípio de liberdade. E aí, aquilo que eu vou tentar trazer aqui para vocês é a ideia de repensar o direito infraconstitucional a partir dessa adequação ao direito constitucional. E aí, vamos então pensar no suicídio nessa dogmática jurídica nacional. Todos nós sabemos que, tradicionalmente, né, a vida é tratada como um bem jurídico individual. Se nós pegarmos alguns autores penais, de direito penal, né, eu cito aí para vocês nesse slide o professor Magalhães Noronha, em que ele vai dizer, olha lá, quando se fala no artigo 122 de induzir, instigar ou prestar suicídio a alguém, né, ele vai dizer, por que criminalizar tal conduta? De acordo com Magalhães Noronha, o direito vê no suicídio um fato imoral e socialmente danoso, o qual cessa de ser penalmente indiferente quando a causá-lo concorre, junto com a atividade principal, uma outra força individual e estranha. Quer dizer, nós sabemos que alguém que tenta um suicídio, ele não é punido, né? Mas o é aquele que induz, instiga ou auxilia. Bom, a proposta que eu vou fazer aqui é de uma hermenêutica no sentido de nós revisitarmos esse artigo 122 do Código Penal. Como que nós poderíamos interpretá-lo e se é possível, a partir desse arcabouço normativo que nós temos, e aqui eu estou dizendo um sistema aberto de princípios, se é possível nós interpretarmos por uma viabilidade de um suicídio assistido. Eu sei que pode ter muita crítica, pode ter uma demanda muito grande por várias questões, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer isso, né? Bom, então vamos lá. Induzir alguém ao suicídio pressupõe a conduta de um terceiro, capaz de fomentar a iniciativa do sujeito titular do direito ao suicídio. Então, nós poderíamos pensar até que a indução é quase que uma persuasão, né? Eu persuado alguém a querer morrer. Muito bem. Instigar pressupõe o estimular, o animar da conduta suicida. Nesse caso, o entendimento é que um terceiro ele vai robustecer a minha vontade, né? Ele vai amadurecer um pouco mais, ele vai revigorar um propósito que eu tive, né? O de instigar. E o auxiliar alguém ao suicídio é favorecer, facilitar. Trata-se de uma assistência física que, a depender da hipótese, no meu entendimento, encontra-se amparada pelo direito constitucional e, portanto, lícita penalmente. Essa é a minha construção. Induzir e instigar, penalmente ilícito, garantido uma conduta ilícita. Mas o auxiliar, nós poderíamos já começar a pensar nessa perspectiva. Eu vou dizer por quê e vou dizer de onde que eu comecei a tirar essa construção. Vejam vocês, muitas vezes, e aí valendo do que eu falei um pouco à frente, nós falamos o tempo inteiro, já falamos muito em eutanásia passiva, em ortotanásia, em eutanásia ativa e indireta, como possíveis, né? Quase que como um exercício regular da medicina, porque o que importa é aliviar a dor, né? Não havendo ali a necessidade ou a ideia de causar uma morte. Todo o movimento é esse, com inúmeros projetos de lei, com a medicina indo por esse caminho também. Quer dizer, a eutanásia ativa não, mas nesse sentido de um auxílio ao suicídio, nós ainda não estamos falando nesse sentido. Por que auxiliar é o grande problema? Por que auxiliar não pode ser pensado, justificaria uma... Porque auxiliar não pode ser pensado como uma conduta lícita, né? Essa hipótese aí, eu acredito que seja uma maneira a ajudar a permitir que pessoas que tenham uma situação de terminalidade, que muitas vezes não tenham condição de fazer por si, né, tenham a possibilidade de morrer dignamente. Bom, vamos lá. Então, para propor essa racionalização, eu baseei uma situação que me chamou muita atenção certa vez, foi a situação
colombiana de um senhor de 79 anos, 78, 79 anos, chamado José Ovidio González Ferreira, sei lá. Bom, José Ovidio González é um colombiano de 78, 79 anos que pediu para morrer. Ele era filho de um cartunista muito famoso na Colômbia, chamado El Matador, e assim, o apelido dele, né, é até curioso, né? E ele pediu para morrer porque ele tinha um câncer muito avançado de boca, com dores insuportáveis, e ele tentou até um determinado momento, falou que não. Quer dizer, era um senhor, vendi aí na ideia da possibilidade de morrer, da palestra da professora Luciana nesse primeiro tempo. Bom, e aí ele pede para morrer, mas a Colômbia tem os mesmos artigos que o nosso Código Penal tem. Um Código Penal que fala do auxílio ao suicídio, como um ato ilícito, e de uma eutanásia também, de matar alguém, um homicídio, ainda que privilegiado, também dando penas e um ato ilícito. Mas a Corte Constitucional colombiana decidiu pela possibilidade de um direito constitucional a morrer. E isso surgiu, e não foi de agora, isso foi de 97, quando alguém propôs uma ação de inconstitucionalidade contra o artigo do Código Penal que falava sobre o homicídio. Só que pediu a inconstitucionalidade para igualar a pena do homicídio privilegiado com o homicídio simples, para igualar, dizendo, é matar do mesmo jeito. Então, não há que se ter uma diminuição, uma atenuante nessa pena. E a Corte Constitucional disse que não, que o direito de morrer ele era o outro lado do direito de viver e que era possível sim entender que o direito de morrer ele deveria ser garantido. E para isso ele instou o legislativo para que ele legislasse, o legislativo nada o fez. Bom, isso foi em 97, depois em 2014 teve uma outra sentença de um caso de uma senhora com o nome fictício Júlia, que também estava nessa situação de câncer. Ela propôs uma ação, isso foi para a Suprema Corte porque o Legislativo não tinha se manifestado a respeito, e o Judiciário, ele aumentou, ele buscou as razões da possibilidade de uma morte. Ali no caso não seria um auxílio ao suicídio, mas seria uma eutanásia ativa. Ele buscou as razões na primeira sentença e acrescentou outras questões, instando o Executivo a trazer uma portaria que falasse sobre o assunto, uma portaria para deliberar sobre morte digna. Só que a Júlia morreu no curso desse processo. Isso poderia ter dado como perda de objeto, processo extinto, mas ainda assim a Suprema Corte continuou, entendeu relevante as questões e ela acabou decidindo dessa forma. E, posteriormente a isso, veio uma portaria do Ministério da Saúde trazendo todos os parâmetros sobre uma possibilidade de uma morte digna, que eu não vou falar aqui porque não é o nosso tema, mas eu gostaria de dizer para vocês que o José Ovidio morreu a partir dessa portaria. Ele foi caminhando para um lugar e ali ele tomou uma injeção e ele veio a falecer, tá? Bom, então quando eu proponho essa reflexão aqui para vocês, essa proposição vem muito em razão dessa construção hermenêutica da Colômbia, tá? E aí a gente pode pensar em duas conclusões. Bom, a primeira conclusão, tanto o artigo 1º, inciso 3º, quanto o artigo 5º, caput, ambos da Constituição da República, asseguram a existência de uma autonomia para morrer, tá? Decorrente da compreensão dinâmica de construção da dignidade da pessoa humana. A segunda conclusão que eu chego é que, por outro lado, o artigo 122 do Código Penal, na sua literalidade estrita, afirma que a conduta do sujeito que auxilia alguém ao suicídio é tida como crime. Mas, voltando àquilo que nós falamos, absolutamente nada proíbe alguém a se matar. Então, será que a execução do ato sem auxílio é que a pessoa realmente pretende?
né? Porque se não há proibição desse suicídio, e qualquer que seja a razão, seja ela por depressão, seja ela por uma absoluta autonomia, né? Será que a partir do momento em que essa pessoa faz esse ato, como aconteceu com o Ramon Sampedro, que finalmente conseguiu, depois de 16 anos, ajuda de outras pessoas a fim de que ele pudesse morrer, né? Porque o Estado não o permitiu fazê-lo, né? Então, e o receio da dor, e a possibilidade de erro, e aí vem essa proposição dessa leitura constitucional do artigo 122 do Código Penal. Desde que preenchidos alguns requisitos específicos, o auxílio ao suicídio deve ser tratado como um fato atípico, não em razão de uma causa legal de exclusão de ilicitude, mas de uma causa constitucional de exclusão de tipicidade, que encontra guarida no artigo 1º, inciso 3º e artigo 5º caput. Esse é o meu entendimento, a partir dessa construção colombiana. Quer dizer, a ideia é buscar uma causa constitucional de exclusão de tipicidade. E como que nós poderíamos fazer isso? Claro que isso é só um pensamento inicial. Claro que nós estamos falando aqui em algumas possibilidades, né? E se nós formos começar a pensar de uma forma mais objetiva, nós poderíamos pensar o seguinte: como acontece na Colômbia, o sujeito passivo deve padecer de enfermidade terminal que lhe cause sofrimento. Nós podemos depois até avançar futuramente para a questão do envelhecimento, como foi tratado pela Luciana, dá até para juntar as duas coisas, né? Mas um sujeito passivo que padeça de uma enfermidade terminal. Ora, o que é uma enfermidade terminal? É aquela pessoa, é uma enfermidade em que a pessoa ela está em vias de morrer junto de um critério temporal? Não somente. Uma pessoa com uma doença neurodegenerativa que vegeta numa cama por 8 anos, ela se encontra diante de uma enfermidade terminal. Não há nenhuma possibilidade de melhora, de cura, a estabilização é simplesmente pela manutenção da vida por hidratação e alimentação. Tanto que em muitos países suspende-se a alimentação e a hidratação, talvez até muito mais, como um aspecto muito mais moral do que propriamente um aspecto para um alívio de dor. Claro que há situações em que a suspensão da alimentação e da hidratação é necessário, né? Por exemplo, num câncer em que uma pessoa não consegue mais ingerir nada, num câncer, numa situação de absoluta impossibilidade de ingestão de alimentação e hidratação. Mas não é o caso dessas pessoas que se encontram em uma vida vegetativa, né? A única leitura, a única resposta que eu vejo é que é muito mais fácil e é uma conduta muito mais moralmente aceita, que é o abster-se, do que agir, né? É quase uma ideia de que não estou fazendo nada, e aí nos leva àquela questão, né? Nós entendemos, por exemplo, que a Terry Schiavo ou que a Luana Englaro têm o direito de morrer, mas nós não somos capazes de ajudá-la a morrer? Não há aí um contrassenso? Não há aí algo complicado nesse sentido, né? Bom, o sujeito ativo, aquele que auxilia a pessoa, ele deve ser um médico, ou participar, ou ser, né, membro de uma junta médica, com uma junta médica. Isso acontece na Colômbia, né? É a pessoa que tem a capacidade de dizer a forma, a maneira pela qual isso pode ser feito sem dor, né? É a possibilidade que nós temos, e esses requisitos eles são realmente similares aos requisitos que estão na decisão da Corte Constitucional colombiana. E uma terceira questão é a obtenção do consentimento livre e esclarecido dessa pessoa, né? Esse consentimento ele é realmente fundamental, né? Se não existir uma diretiva antecipada diante de uma incapacidade superveniente, só uma reconstrução judicial de vontade, que é algo que realmente é difícil de se fazer, mas é possível fazer, né? É claro que aqui a ideia de se construir esses requisitos é uma ideia ainda mais fechada,
porque efetivamente a gente não... primeiro, acho que nós temos que passar a discutir isso, principalmente aqui, para depois a gente avançar, inclusive, na possibilidade de morrer, independente de uma doença. Né? Quando a Luciana fala na longevidade, no envelhecimento, me lembrou muito um filme chamado Uma Lição de Vida, eu acho, de uma senhorinha, em que ela está dirigindo, começa o filme, ela está dirigindo um carro, de repente ela freia, bate num carro, e aí ela abre a agendinha dela e risca, dirigir, e aí ela corta. E aí ela vai cortando tudo que ela não pode fazer, e ela voluntariamente diz que vai morrer. Mas aí também não vou dar spoiler do filme, porque o filme é muito legal e vale muito a pena ver. Me lembra que eu levanto aqui a ideia do filme Uma Primavera com a Minha Mãe. Um filme difícil de ver, um filme denso, um filme pesado, mas um filme real. Um filme real, que nos mostra a dificuldade da doença, o horror da doença, a dificuldade de lidar com uma pessoa doente, a dor do cuidador, né? A ideia de um absoluto despreparo nessas conduções e de uma solidão absurda de um casal, né? E que uma senhorinha tem uma doença degenerativa. Parece lembrar o caso real de Belo Horizonte, né? E que ela trabalha... esse é o Amor, perdão, esse é o Amor. Mas esse também é muito pesado. Uma Primavera com a Minha Mãe, que também é uma senhorinha que tem um câncer, mas que tem uma dificuldade de relacionamento imensa com o filho, e também é um filme igualmente pesado como o Amor. E ela não opta por cuidados paliativos, ela não quer cuidados paliativos, embora a médica diga para ela, ela fala: o certo para mim é vir a morrer. E ela veio a morrer. Bom, então, para terminar, contemporaneamente não há que se falar em normas que prescrevem direitos da pessoa tidos como universais, inalienáveis e inatos, por possuir caráter absoluto, sem que a preservação da pessoalidade seja resguardada. O reconhecimento argumentativo das liberdades fundamentais não pode ser previamente definido ou, em princípio, imputável. E, finalizando, na democracia contemporânea, a função do direito não se sustenta sob uma perspectiva meramente funcional, mas pressupõe a geração legítima, garantida normativamente, de um fluxo comunicativo, capaz de respaldar a validade do direito enquanto instrumento garantidor de iguais liberdades fundamentais. Assim, se a morte figurar como uma possibilidade no processo de construção da pessoalidade, ela deve ser levada em consideração, não como uma afronta ao direito à vida, mas como uma realização de um projeto de vida boa, de um destinatário coautor do direito que busca a realização da sua própria individualidade. E para, finalmente, realmente terminar, aqui um pequeno trecho de um livro espetacular que fala, na verdade é um clássico, chamado Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, e que o imperador Adriano, ele escreve para o seu sucessor, e ele está numa cama, e ele começa a relatar toda a história dele enquanto imperador. E ao final não acontece nada, ele não vai ser morto nem nada, mas ele fala, e um trecho daquilo que ele fala é: esforcemo-nos por entrar na morte com os olhos abertos. Talvez muitos não queiram, mas talvez muitos queiram. E isso é propriamente a construção de uma pessoalidade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Vamos abrir agora perguntas. As perguntas são escritas, dirigidas aqui à mesa. Ou pode ser alguém também fazer uma pergunta com o microfone. Oi, bom dia.
Na verdade, eu tenho uma pergunta para cada uma de vocês. Professora Maria de Fátima, eu estava aqui pensando se não seria o caso de se adotar linha de argumentação, tanto na via judicial, que é a mais provável, quanto talvez até numa abordagem com os legisladores, de um profissional de saúde, quando ele identifica que o paciente terminal está nessa condição de sofrimento e de uma condição estável que não vai se alterar, não seria o caso de se argumentar que é uma negligência desse profissional, dele com o dever, a missão médica dele, ele se abster de agir? Essa é a minha pergunta para vocês. E para a doutora Luciana, seria o seguinte: você falou do caso da adolescente, né, que morreu e tal, eu fiquei pensando principalmente ao redor desse caso, mas de outros também. Se no caso do suicídio assistido, no âmbito do seu assunto, não seria uma questão de você primeiro ter uma avaliação psicológica para ter certeza que aquele sofrimento intolerável, ele realmente não é passível de um tratamento? Então seria isso. A pergunta é muito interessante, principalmente quando a gente começa a pensar que hoje não há uma... É difícil muitas vezes a gente imaginar situações tão específicas. Por exemplo, a medicina evoluiu tanto, são tantos os recursos, as possibilidades de alívio de dor, né? Que às vezes é difícil você vislumbrar uma situação e você fala assim: o que será isso? Será que isso é eutanásia ativa e indireta? Será que eu, como médica, né, vamos pensar no profissional, eu estou praticando uma eutanásia passiva, uma ortoeutanásia? Será que o fato de aplicar um determinado medicamento que se leva a uma morte, uma intubação, intubou, mas contra a vontade, e aí, estubar é o quê? Então eu posso estubar depois que eu intubei? Quer dizer, são situações que nos levam a muitas dúvidas. E para o direito, qual é a ideia de fazer tantas distinções, né? Tanta eutanásia disso, eutanásia daquilo, eutanásia... É simplesmente para saber se um ato vai ser punido ou não, né? É única e exclusivamente para isso. E vão se alargando situações em que os atos não vão ser punidos, quase que como um exercício regular da medicina, em determinadas situações. Se antes uma pessoa precisava, isso ainda acontece, mas há hoje uma ideia um pouco diferenciada de se pensar nesse direito de não sentir dor. Um colega nosso em Belo Horizonte escreveu uma tese sobre isso. Eu tive a grata satisfação de participar da banca dele, um rapaz espetacular, o Marcelo Sarsur, escreveu uma tese de doutorado que chama o Direito Constitucional de Não Sentir Dor. Né? Então, isso já estaria dentro das possibilidades médicas. Né? Então, o ato de manter aquela pessoa com dores, mesmo que a possibilidade de aliviar a dor daquela pessoa, mesmo que ela vá depois venha a falecer, não é um crime. Nós não estamos falando em uma eutanásia a ponto de se pensar nisso. E isso poderia, sim, eu entendo que sim, isso poderia ser inclusive uma negligência médica. Né? Quantas vezes a gente vê em hospitais pessoas urrando de dor e o médico só dá uma morfina ou um determinado remédio mais forte lá no último minuto, quando a pessoa já não tem mais a menor condição. Morrer no Brasil é muito difícil, morrer no Brasil é muito complicado. Né? Então, pode sim, eu entendo que sim, nessa outra vertente, nós podemos inclusive defender esse tipo de situação. Quer dizer, pode ser um exercício regular da medicina, é claro que tudo isso tem que ser pensado. Vai ser como uma junta médica, não vai ser? A ideia de uma segunda avaliação, a família presente, existia um documento de manifestação de vontade, não existia um documento, houve uma mudança de uma perspectiva, tudo isso eu entendo que sim, que pode ser pensado como uma negligência médica e quase que uma distanásia. Como é seu nome? Michele. Essa discussão do aspecto psicológico é uma discussão muito interessante e que a gente tem muito pouco trabalho no Brasil. Existe um médico paulista que trabalha com cuidado paliativo em paciente psiquiátrico.
que é um professor da USP, que se chama Henrique Ribeiro. E eu e o Henrique, a gente tem uma relação de amizade, uma relação acadêmica também, e a gente discute muito. Eu sempre que eu encontro com ele, eu faço a mesma pergunta. Toda pessoa que quer morrer, que pede para morrer, independente de ter uma doença ou não ter, esse desejo é patológico, né? Que é um pouco da pulsão de morte do Freud. Então, assim, essa é uma discussão que gera um debate absurdo na psiquiatria. Inclusive agora, em agosto, está vindo o Mark Nolan, que é um dos psiquiatras americanos que mais estuda pedidos de suicídio assistido em pacientes psiquiátricos, para dar uma palestra num evento internacional de cuidado paliativo que vai ter em São Paulo. E ele, particularmente, né, a psiquiatria atual, quem trabalha com cuidado paliativo psiquiátrico, entende que, na maioria das vezes, sim, existe algo que é patológico e que a gente poderia, em tese, cuidar dessa pessoa. A discussão que eu acho que é pior é quando eu pergunto e se essa pessoa não quiser ser cuidada dentro de uma esfera de autonomia dela. Né? Então, assim, eu acho que, no caso da Noa Potover, é um caso que eu particularmente acompanho já há algum tempo. Ela passou por uma série de tratamentos, né, de vários tipos de psicotrópicos, enfim, com vários tipos de linha de terapia, e nada resolvia. Então, assim, eu acho que essa discussão é uma discussão complexa e que precisa envolver, no Brasil especialmente, o acesso a cuidado paliativo. Vou contar um caso. Depois que eu fui para Dignitas e que eu publiquei a minha visita no meu site, eu comecei a receber muitos pedidos de pessoas que querem morrer. E tem uma pessoa específica, que é uma menina que mora no interior da região centro-oeste, que ela tem uma doença psiquiátrica que ela vê vozes, ela vê vultos e vozes e pessoas que pedem para ela se matar. Tem um nome dessa, eu não me lembro mais, mas tem uma doença, isso, tem um CID, isso. E aí, essa menina, ela me manda mensagem toda semana, me dizendo assim, olha, agora tem o fulano tá aqui, ó, me pedindo para me matar. E ela tem uma condição financeira baixa, a família já gastou muito dinheiro em psiquiatra, e hoje ela acha que ela é uma paciente incurável, que nenhum médico dá conta dela. Porque ela é taxada hoje como uma paciente difícil por todos os médicos. Então, para mim, se a gente classificar nesses nomes da família das Ásias, um eventual suicídio dessa pessoa está muito mais na mistanásia, que é a morte social, do que propriamente numa vontade de morrer. Porque eu acho que falta acesso, sabe, a um bom profissional, falta acesso à saúde. E aí, trazendo só uma notícia, há 2 semanas atrás aconteceu em Berlim um Congresso Europeu de Cuidados Paliativos, e na palestra de abertura, o presidente do Congresso, na contramão do que se discute no Brasil, porque no Brasil, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente não pode discutir eutanásia e suicídio assistido, existe um tabu nesses eventos. O presidente desse congresso disse, olha, a gente precisa discutir eutanásia e suicídio assistido, mas a gente só pode discutir eutanásia e suicídio assistido em países que eu tenho acesso universal a cuidado paliativo. Porque senão as pessoas vão pedir para morrer, não porque elas desejam morrer, mas porque elas estão morrendo de dor. O Brasil está num ranking, existe um ranking de uso de morfina. Nós somos o 42º país no ranking de uso de morfina no mundo, o que significa que as pessoas morrem mal pra caramba aqui, e elas morrem com dor. Então, se eu estou com dor, eu quero morrer, não quero mais nada, não consigo pensar. Então, eu acho que a gente precisa permear as discussões sobre autonomia para morrer, primeiro, uma política pública de acesso universal a essas questões. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar os expositores aqui por essa exposição e abordar esse tema extremamente interessante. Eu não sei se eu tenho tanta questão ou mais comentários. Uma questão que eu gostaria de colocar para o de Fátima é se na Colômbia tem acesso ao aborto permitido. E para você, eu acho que essa relação que você acabou de fazer aí entre digamos assim, acesso à possibilidade de morrer, né, ao suicídio e também a paliativo, porque é exatamente isso. Se você
pode pedir para morrer, porque você está sofrendo muito, não tem outra solução. E de qualquer jeito, eu estou perguntando esse negócio do aborto pelo seguinte, eu acho que você faz uma proposta para viabilizar o direito, né? uma construção para o direito poder permitir que o suicídio assistido possa acontecer. Eu, infelizmente, não assisti toda a exposição da Luciana, mas eu acho que talvez um caminho do consentimento, do testamento vital, seja mais efetivo no primeiro momento do que o seu caso. Porque no Brasil, quando você pensa, e aí minha pergunta sobre o aborto, que a discussão sobre a vida, o Brasil é um país muito tradicional. Você pega o judiciário, quem vai votar a favor do aborto? Até hoje ninguém. Você vai no legislativo, é totalmente dominado pela bancada evangélica. Vê o que está acontecendo agora a partir do nosso presidente. Então, eu acho assim uma coisa muito interessante, mas muito difícil, principalmente para as classes baixas, porque, como você mostrou, quem tem dinheiro no Brasil escolhe quando vai morrer, escolhe como vai tratar, sabe? Tem possibilidades em todos os caminhos que não são, digamos, num certo sentido, as pessoas que têm dinheiro no Brasil não estão sujeitas à lei. Elas fazem mais ou menos o que elas querem fazer. Né? E, de qualquer jeito, eu acho que isso é um problema muito sério para ser colocado, porque com o envelhecimento da população, já estamos na 4ª, 5ª, daqui a pouco vamos à 6ª, 7ª idade, já que a saúde virou um bem fundamental no qual devemos investir. Né? Então, este acho que é um problema cabível de discussão, mas que eu vejo, no caso do Brasil, extremamente problemático no momento. Olha só, a Colômbia, pela Corte Constitucional, ela permitiu o aborto. Pela Corte Constitucional, já em 2018, 10 de 2018. Mas eu pus isso no site do CEBIT. E realmente a Colômbia está muito avançada nessas questões, tanto de início da vida quanto de fim da vida, porque a Colômbia, inclusive, está permitindo agora a morte digna para crianças, mas em situações específicas e que eu tenho um monte de crítica, com critérios etários, porque isso vai... Tem uma série de críticas em relação a isso, porque eles colocam, a partir dos 12 anos, antes não, quer dizer, eles não olham a ideia da competência para uma tomada de decisão, daquela ideia do menor maduro, eles se baseiam muito na ideia do critério etário. Então, tem também, mas pela Corte Constitucional, quer dizer, não há, tudo na Colômbia é pela judicialização, né? É o que está acontecendo lá. Agora, a questão, por exemplo, Não, tinha mais alguma coisa? Não. Na verdade, tem questões, sobre o Brasil. Não, isso. E essa proposta, quando eu fiz essa proposta, foi pensando no seguinte, tem muito tempo que eu trabalho com essas questões de uma autonomia para morrer, que foi o meu estudo no meu doutoramento em 2000. Nós estamos em 2019. Naquela época não se falava praticamente muito pouca coisa, assim, que a gente pensava, e foi aumentando. Falava, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o Life's Dominion, que era o livro exatamente o do Dworkin, né, tanto com aborto e eutanásia e tal, tinha muita coisa, não. E aí a gente ia muito pela proposta do caso Ramon Sampedro, do caso da possibilidade da Holanda, de uma eutanásia na Holanda que não tinha nem lei na época. Eu me lembro que quando eu defendi veio a lei, que na verdade foi só corroborar tudo o que acontecia na Holanda e tal. Então, toda essa ideia de desenvolver ou de ir trabalhando com essas questões é uma ideia muito de sensibilização mesmo, porque do ponto de vista legislativo, eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança. Eu acho que a mudança, e por isso que eu fiz essa construção aqui, que foi por causa de uma construção, de uma judicialização por uma Suprema Corte, né? Porque senão não haveria possibilidade, não vai haver possibilidade. Você concorda? Vou passar então aqui
palavra para a professora Luciana, que ela tem uma pergunta importantíssima. Eu quero te fazer uma pergunta que foi bom, que foi um gancho. Heloísa, só um minutinho. Fatinha, por que você acha que no Brasil a gente ainda não teve nenhuma judicialização? Por medo. Acho que por medo, por hipocrisia. Eu acho que é muito mais a judicialização aqui no Brasil, muito mais medo, a hipocrisia, é a possibilidade de se resolver por debaixo dos panos, né? Porque se faz. Mas nem sempre, né, professora, nem sempre dá para ir, nem sempre está credenciado. Né? Mas quando a gente pega, por exemplo, o Drauzio Varela, que é o popstar da medicina hoje, fazendo um artigo na Folha, ele fez há pouquíssimo tempo, publicou um artigo na Folha dizendo que ele tem um pacto com os médicos amigos dele, que o dia que ele tiver uma doença terminal, eles vão dar para ele uma dose de pentobarbital. E aí ele publica isso no maior jornal da Folha para dizer o quê? Não, mortes naturais, ninguém vai contar como é que ele morreu, então acontece, né? Mas sabe o que eu acho, só para terminar aqui, que o negócio instiga mesmo, quando a gente pensa no papel do Estado e no papel da família, essas famílias elas são muito relegadas a um sofrimento e esquecidas. Sejam elas, eu não estou falando só de um nível econômico baixo, não, estou falando de nível econômico alto também. Né? A impossibilidade de saber como agir, de como fazer, como tratar e tudo mais. E muitas vezes médicos chegam para essas famílias e dizem: você quer uma ajuda? Eu conheço alguém. Você quer não sei o quê? Mas aí joga em você uma responsabilidade que muitas vezes é dele, dentro da pergunta que você fez. Entendeu? Muitas vezes a responsabilidade é do outro, mas ele transfere para o familiar. Então tá, eu vou fazer isso, eu te mando para tal lugar, ali você faz isso. Quer dizer, você vai carregar o peso da acabadora, que ajuda as pessoas a morrer, mas que na verdade é contra, né, uma determinação estatal. Agradeço a todos. Esse painel trouxe temas diferentes à morte, mas principalmente à vida, porque a morte faz parte da nossa vida e precisamos pensar também como vamos envelhecer. Fiquei pensando aqui se eu tenho direito a interromper o envelhecimento. Terão pessoas que vão buscar o direito de não envelhecer também, né? Porque envelhecer para muitos é um grande problema. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, das professoras que trouxeram esses temas. Acho que ninguém vai sair daqui igual, né? Porque todos vamos refletir. Esse acho que é o principal objetivo desses encontros, é a gente pensar sobre esses temas. E a ideia da autonomia, que me destacou muito, ambas as exposições, é que não estamos só, e às vezes a gente pensa em autonomia como o direito de fazer uma escolha, mas essas escolhas muitas vezes dependem da colaboração e da cooperação de outras pessoas.